Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje é um material que me recomendaram enormemente, que me pediram enormemente para fazer a resenha. E depois de 2 meses enrolando, eu finalmente terminei de ler e pô, estou gravando a resenha. Grandes Astros Superman. Sim, para quem acompanha o canal já viu que desde junho eu tô colocando lá que eu ia ler isso daqui. E a junho, isso até maio, antes eu já tava falando que eu ia ler, que ia gravar e tal, e eu fui enrolando por dois motivos. Um, porque foram aparecendo outros materiais que eu estava mais interessado em ler e mais empolgado, e também e o segundo é o tamanho, porque esse negócio, querendo ou não, apesar de não ser tantas páginas assim, são 308, mas, porra, comparado a, sei lá, outras coisas que tem 400 páginas, mas é muito mais prático de se ler, vide Blade, vide, como é o nome? Eden, né? Então eu acabei dando prioridade a esses materiais, tá certo? Mas finalmente, li, tá aqui. Já aviso logo que talvez algumas pessoas não gostem da minha opinião. Não quero ser polêmico, a minha intenção não é essa. Se eu quisesse ser polêmico, eu botava títulos escrotos. Tipo, quando eu tava andando de moto, botava lá, quase morri no acidente de moto, coisas do tipo, pra chamar atenção. Minha intenção nunca foi essa. Nunca gostei de sensacionalismo. A minha intenção aqui é ser sincero e verdadeiro com vocês. Porque nem todo mundo é igual, então nem todo mundo é obrigado a gostar de uma mesma coisa ou gostar do mesmo nível que os outros gostam. Seja por qualquer razão, qualquer coisa. Mas calma, não vou detonar a obra não, fiquem tranquilos. Vamos lá, Grandes Astros Superman, acho que é meio chover no molhado falar qualquer coisa sobre ela, porque ela é muito manjada, é muito famosa. Todo mundo conhece muito, mas caso você não conheça, que é sempre a minha intenção é falar com quem não conhece, né? Então é uma obra do Grant Morrison, que é o famoso carequinha, tá? Desenhado pelo Frank Whiteley e artes finais, se eu não me engano, do Jamie Grant. Que viagem, né, velho? O cara faz arte finalista, tem o sobrenome que é o nome do outro, tá ligado? É a arte final e as cores digitais foi pelo Jamie Grant. As ilustrações foi pelo Frank Whiteley. E o roteiro do Grant Morrison. Então, sim, Grandes Astros Superman era para ser um dos volumes de uma série que seria Grandes Astros. Aí teria Grandes Astros, Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Aquaman, etc. Mas acabaram que não tiveram todas. Teve a da Mulher Maravilha, que eles falam aqui. Depois dessas duas, eles fizeram. Não, rolou só essas duas, o Superman, e aí depois rolou uma do Batman e Robin, que era para ter uma continuação, que foi feita pelo Frank Miller e o Jim Lee, mas acabou não rolando e ficou por isso mesmo. Eu acho que eles desistiram dessa ideia de Grandes Astros. A ideia dessa obra, Grandes Astros, seria fazer uma obra com início, meio e fim, fechada, que não dependesse de nada da cronologia do super-herói e que os autores pudessem escrever eles livremente, sem ficar naquela de, poxa, eu não posso colocar o Superman para fazer tal coisa porque isso não é canônico, ou eu não posso pegar tal elemento do Batman e colocar ele para fazer aquilo porque vai contra o canônico, eu não posso botar o Batman para matar porque as pessoas não gostam. Então aqui seria um momento onde os autores poderiam fazer o que eles quisessem. E aí o que Grant Morrison faz com isso daqui? Eu estava pensando sobre como é que eu poderia definir ou qual paralelo eu poderia traçar sobre isso daqui. Aí eu fiz algumas anotações. Acho que o melhor paralelo que eu posso fazer para essa obra daqui Grandes Astros Superman é uma mistura de Breaking Bad com os 12 Trabalhos de Hércules. É a melhor descrição que eu posso fazer. Você tem Breaking Bad com os 12 Trabalhos do Hércules, tá? Então é basicamente essa história aqui que a gente vai ter. O que o Grant Morrison faz com o Super-Homem? Ele pega um ser que seria, sei lá, a representação suprema de Deus, uma metáfora para Deus. Eu vou explicar o porquê mais pra frente. Ele vai e mata, ou arranja uma forma de matar o Super-Homem, entendeu? Aí você fica, porra, maluco, como é que é isso? Como é que ele vai conseguir matar o Super-Homem? Na verdade é uma coisa assim bem óbvia, que você fica até surpreso que ninguém nunca tenha pensado nisso. Talvez alguém até tenha pensado, mas não podia aplicar, né? Porque sabe como é, né? A DC não iria querer que ninguém matasse o Super-Homem. Mas é isso que o Grant Morrison faz. Obviamente, as coisas nem sempre são como a gente... A gente sabe que nenhum super-herói no fim das contas morre, né? Poucos foram que realmente morreram. Mas
A ideia aqui seria realmente essa, matar o Super-Homem. Tá? Então, basicamente, depois desse longo prefácio aqui, dessa longa explicação, é isso. Então, seria o Super-Homem tendo que realizar algumas coisas antes dele morrer. Antes dele dizer adeus para todo mundo, ele tem que realizar algumas coisas, né? Ele tem que resolver algumas pendências. Então a gente vai acompanhando essa jornada do Super-Homem para ele poder resolver essas pendências. O Grant Morrison, obviamente, eu falo of course, obviamente não é besta. E eles, porra, tendo a liberdade para escrever o Super-Homem do jeito que ele quer, obviamente que ele ia largar as alfinetadas. Uma delas que ele coloca aqui é uma questão interessantíssima, até cultural, eu diria, que é até que ponto você que é de um outro local pode interferir numa cultura ou numa civilização, sabe? E aí com isso também a gente pode trazer até uma metáfora ou talvez uma alegoria, acho que seria mais adequado, porque você tem o Super-Homem em um determinado momento. Eu vou ter que fazer alguns spoilers para comentar a obra profundamente, tá? Mas não é nada demais assim que vai estragar a sua leitura, então fica tranquilo, tá? Confie em mim, eu jamais faria algo para estragar a leitura de vocês. Mas em um determinado momento o Super-Homem se encontra com uma dúvida, e para ele sanar essa dúvida ele precisa fazer uma coisa. A forma como ele faz e a representação que o Grant Morrison coloca aqui, ele usa o Super-Homem como uma alegoria para Deus. Então seria a pessoa que observa, mas não interfere. Quem leu vai entender o que eu estou querendo dizer. Quem não leu, fica tranquilo que você... mas isso aí, velho, não entendi nada. Quando você for ler, você vai entender. Mas ele usa o Super-Homem para fazer isso. E aí também tem a questão de até que ponto eu que sou superior aos outros, que sou um Super-Homem, posso interferir na cultura deles. Eu estou aqui para esse papel, eu posso fazer isso? Será que eu teria direito de fazer sim ou não? Aí a gente já tem um outro questionamento. Por que o Super-Homem nunca fez isso? A criação dele, lado humano. Também tem aquela reflexão do Clark Kent ser a versão escárnio do que o Super-Homem pensa sobre os humanos. Já ouviram isso? É bem familiar, né? A forma como ele representa o Clark Kent seria como ele vê os humanos, que eles são patéticos, eles são desengonçados, eles são fracos, eles são covardes, né? Pelo menos essa seria uma das representações, já que ele é o alter ego, na verdade, é o Clark Kent, não o contrário, né? Ele não é o Clark Kent, que tem como alter ego o Super-Homem. É o contrário, né? A maioria dos heróis, na verdade, é o contrário, né? A pessoa que ele coloca humana, a pessoa física, digamos assim, é o alter ego, né? É quem eles não são, quem eles fingem ser, porque na verdade eles são as entidades ou os heróis que eles são. Então, assim, com essa profundidade, eu acho que ele acrescentou bastante para a obra. Foi um diferencial que ficou assim, porra, gostei do que ele fez, sabe? Mas o roteiro em si, a forma como ele organiza as ideias, essa ideia de pegar 12 trabalhos para fazer, os trabalhos não seguem muito uma linha lógica, então às vezes você tá vendo uma coisa, quando você vê, porra, 12 trabalhos, pô, peraí, velho, que porra é essa? Aí você fica assim, você não... Entende? Isso é meio que clichê vindo do Grant Morrison, mas eu não esperava que ele fizesse isso com uma obra do Superman. Não me entenda mal, não estou dizendo que você precisa ser crânio, PhD em física quântica para você entender isso daqui, não. Não é ciência de foguete como a galera diz em inglês, né? Mas o que acontece? Não, a narrativa dele junto com o desenho do Frank Whiteley às vezes não fica tão retilínea, não fica tão linear, não fica tão clara para você. Às vezes você está com um enquadramento em uma página, quando você passa para outra, a história já avançou várias coisas, você fica, porra, peraí, mas como é que foi que ia acontecer? Não, aí você fica com a impressão, pelo menos eu fiquei com a impressão, não vou dizer você, porque de repente você pode ficar com outra. Mas eu fiquei com a impressão, às vezes, que eu estava pulando página. Já aconteceu isso com vocês? Não precisa ser com esse daqui, mas já aconteceu isso. Você começa a ler assim, massa. Aí quando você vê, porra, peraí, velho. Sim, e o que tá faltando aqui, né? Assim, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque deixa a sua imaginação completar o que tá faltando, para quem gosta. Mas ao mesmo tempo é ruim para quem não gosta, porque tem gente que gosta de que tenha tudo mostrado, né? Quadro a quadro. O bom é que, como eles não fizeram isso, a obra ficou reduzida. Então o tamanho, né, da obra ficou com 308 páginas. Imagina se eles tivessem feito de repente, eles tiveram que cortar porque foram obrigados. Imagina se ele fizesse quadro a quadro de tudo que ele tivesse imaginado. A obra teria com certeza o dobro de páginas fácil. Fácil, fácil. E aí falando sobre a quantidade de páginas, desenhos e tal, acho que eu já falei isso já, os desenhos do Frank Whiteley não me agradam.
Eu não vou dizer que eles são ruins não, mas eles não me agradam. Aqui eles não estão tão ruins assim. Eles estão caprichados em determinados momentos. Mas às vezes me ocorre que ele faz uma coisa parecida com o Romita Júnior. Porra, a galera pira, né? Toda vez eu falo mal do Romita Júnior. Ele coloca as cenas e a depender da cena ele coloca a cara do personagem de um jeito. Tipo, você não tem uma continuidade assim de qual é a cara do Super-Homem. Só pra dar um exemplo, né? Você vê ele aqui com essa cara de lombrada. Deixa eu dar um zoom. Você vê o Super-Homem aqui desse jeito com cara de lombra. Parece que fumou a verdinha. Aí quando você adianta, ele tá com outra cara. Não, peraí, lado de cá. Então eu fiquei assim, tá. Porra, a Lois Lane mesmo, velho, ela aparece várias vezes durante a história, né, durante esse encadernado. Eu só sabia que era ela quando ela aparecia porque falavam um nome. Porque não tinha uma identidade assim que eu pudesse entender com clareza, fisionomia clara, manter um padrão para eu poder saber quem é essa pessoa, entende? Não tem um capítulo aqui dedicado a ela. Ele pega várias ideias assim que seriam muito absurdas para as histórias do Super-Homem, mas ele elabora todas elas de maneira muito boa. Eu só acho que assim, elas todas funcionam de maneira isolada, mas quando você pensa num conjunto, aí eu acho que peca. Então entendendo o que eu tô querendo dizer? Se eu pego cada volume aqui, cada edição que ele colocou, cada trabalho dele, e eu analiso eles individualmente, fica muito bom. Mas quando eu coloco todos eles espalhados, todos eles para montar uma imagem, aí essa imagem não fica tão clara. Entendeu? Assim, só pra fechar, teve um meme aí, ou uma imagem que ficou muito famosa sobre uma menina que tá pra cometer suicídio, o Super-Homem aparece e conversa com ela. Então essa imagem, caso você já tenha visto, ela vem daqui. Não vou mostrar a imagem não, porque de repente tem gente que não viu, não sabe o que é, vai ser spoiler. Eu já acabei dando spoiler sem querer falando aqui. Na parte dos extras, já que é uma edição supostamente de luxo, né, a gente paga caro, na parte dos extras nós temos alguns comentários aqui do Frank Whiteley, alguns comentários do Grant Morrison sobre os personagens, a explicação de por que eles fizeram um personagem assim, por que fizeram um outro assado, capas extras e tal. Mas no fim das contas os extras são bem pouco, não tem muita coisa extra e também não é nada assim, nossa, que diferencial. Algumas coisas ajudaram, por exemplo, essa explicação que eu dei no começo sobre grandes astros, etc., tá aqui no final. Então isso ajuda bastante para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre o que é esses grandes astros, né, Superman, Batman e Robin. Mas tirando isso, tem muito mais o que falar, né? A edição tá bem caprichada, eu não percebi nenhum erro de português, mas é porque, como eu já disse, eu acabo lendo muito rápido, então não presto atenção nisso, eu vou passando por cima do erro e vou lendo, meu cérebro corrige automaticamente e eu vou embora. Que vocês podem ver que conforme eu vou virando aqui a capa, né, o nome Superman está invernizado, então ele fica brilhando, mas o resto da capa tá fosca. O tratamento da edição tá bacana, não tem nada demais. E é isso, meu povo, não tem muito mais o que falar não, pelo menos não que eu me lembre. Mas aí as pessoas que me recomendaram, né, me falaram, pô, leia, você vai gostar muito, né, pô, você que gostou do Último Filho, que fez isso, aquilo outro, Super-Homem, papapá. Eu senti isso também, eu senti que esta obra, ela é voltada para quem já é fã hardcore do Super-Homem, sabe? Aquele cara que conhece tudo, que é muito fanzaço, porque eu senti mais ou menos o que aconteceu, no que eu senti no o que aconteceu ao Homem de Aço, sabe? Aquela questão de despedida e tal. O Alan Moore, eu acho que ele pegou melhor essa ideia da despedida, de, né, o homem, Super-Homem morrer e tal. Acho que ele pegou essa ideia melhor. E a forma como ele organizou também, como ele leva a gente para essa situação foi melhor do que o Grant Morrison. Mas ele também não fez um trabalho ruim não. Mas como eu disse, eu acho que sim, o apelo maior é para quem já é fã. Aí eu me colocando no lugar de um, quer dizer, na verdade, me colocando no lugar de uma pessoa que é muito fã do Super-Homem, isso aqui deve ter sido magnífico de ser lido. Pelo menos é o que eu imaginaria. Eu sendo muito fã, a forma como ele organiza tudo, como ele conta algumas coisas sobre a história do Super-Homem, como ele mostra como o Super-Homem vive, etc. Pra mim seria um prato cheio. E da minha perspectiva de uma pessoa que não é fã do Super-Homem, foi interessante ver algumas coisas, mas não teve o impacto. Não é algo do tipo que eu vou levar para minha vida inteira.
provavelmente daqui a uma semana eu já não vou lembrar mais de nada do que eu li aqui, tirando a parte da questão da metáfora. O que mais me marcou foi essa questão da metáfora da alegoria do super-homem ser Deus e tal. Tirando isso, e o meme da menina. Tirando isso, dificilmente eu vou lembrar de qualquer coisa que tenha acontecido aqui ou vai ser importante pra mim. Talvez, se eu precisar, eu até me lembre, né, que volte à memória, mas de resto eu acho bem pouco provável, beleza? Então eu espero não ter decepcionado ninguém, nem matado ninguém no coração por causa disso. É a minha opinião. Para resumir, se tivesse que colocar em uma palavra, eu diria que é uma obra boa. Não é ótima, não é excelente. Não, eu vou até dizer que ela é boa. É uma obra boa. Talvez alguns achem ótima, achem excelente, suprema e por aí vai. Pra mim ela foi uma obra boa. Boa também é sacanagem, ela tá um pouco acima da média do que a gente costuma ver. Então vou dizer que ela foi uma história ótima. Mas do jeito que me falaram, eu estava esperando uma história excelente ou até mesmo suprema, sabe? E não foi o caso. Mas como eu disse, talvez se eu fosse fã do Super-Homem, talvez a impressão que eu tivesse seria diferente, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o thumbs up aí pra mim, pra eu poder saber que eu tô fazendo um trabalhinho certo, ou então pode deixar o thumbs down pra eu ficar ligado que tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. Caso este seja seu 25º vídeo que você está vendo e não se inscreveu ainda, mas vai decidir fazer agora, então seja muito bem-vindo. Peço àqueles que se inscrevam, que se inscreveram na verdade no canal, que se inscrevem, que vocês participem da comunidade. Para mim o importante não é números, é qualidade. E uma das coisas que eu gosto muito é de sempre ter os meus inscritos comentando nos vídeos, dando a opinião deles, certo? Então vamos lá, não adianta eu ter 1000 inscritos e só 50 participarem. A minha ideia é que eu tenha 1000 e que 700, 800 participem. Porque pra mim não adianta ter 1000, ter 100, 200, 300 visualizações e só 2 pessoas comentam a cada vídeo. Eu quero que a galera se ajude, que compartilhe, beleza? E o que mais? Ah, caso você queira saber, né, qual é a próxima resenha depois dessa, tá aqui, ó, no cantinho pra você, você vai ver qual é a próxima resenha neste dia vai sair, beleza? Caso você queira saber qual é a próxima resenha, as resenhas do mês de agosto principalmente, eu recomendo que você vá no Facebook, porque no Facebook eu vou colocar todo o cronograma do mês de agosto, tá certo? Todas as resenhas que eu vou ler, todos os materiais que eu quero ler no mês de agosto, eu já vou colocando lá na ordem, conforme eu vou gravando, vai saindo, beleza? Quer saber o que eu comprei durante a semana, durante o mês, Instagram e Twitter, beleza? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider. Em homenagem a este vídeo eu estou usando a cueca por cima da calça, mas como provavelmente tem menores eu não posso mostrar pra vocês.